sou a professora Michele e mostrarei neste momento mais algumas possibilidades dos formulários Wiser. Vou inserir a próxima questão, que é a questão de tabela. Aqui nós temos a opção de inserir a questão, inserir as instruções, como nas outras atividades, inserir o áudio, e aqui a estrutura da tabela. Nós vamos inserir o número de linhas e o número de colunas que a gente vai precisar para a nossa tabela. E aqui o tipo de resposta. Nessa primeira opção, o aluno deverá preencher a resposta sem ter nenhuma opção para ele selecionar. E nessa opção aqui, aparecerão as opções para que o aluno selecione e insira na tabela. Aqui é a tabela que a gente vai criar, de acordo com o número de linhas e colunas. Essa opção aqui a gente vai usar para organizar a nossa tabela de duas formas. As opções da instrução vão ficar modificadas, ou vão ficar na linha de cima, ou vão ficar na vertical aqui na primeira coluna. Então aqui a gente organiza as instruções. Ela fica de forma bem diferente. Vamos inserir aqui a nossa atividade de tabela, de acordo com o modelo. Vamos colocar o título, ou a questão, no caso, questão principal. Alguma instrução, que aqui no caso eu também coloquei mais uns links. Acesse os links abaixo para obter maiores informações sobre os agentes do relevo, para então relacionar os itens da tabela. Então o aluno teria que fazer a leitura dos links aqui, para depois responder a sua tabela. Então, da mesma forma que o aluno deverá inserir o link, copiaria o link de uma página da internet. Vou copiar aqui do exemplo que eu já criei. Colocarei o link nas duas, vou pôr apenas em uma agora. Coloco o número de linhas e o número de colunas. Neste caso eu vou querer 2 linhas e 4 colunas. As 2 linhas aqui seriam as linhas das instruções principais, com 4 respostas-chaves. Tá? Então a gente sempre tem que prestar atenção o que vai ser inserido na instrução e o que vai ser a resposta-chave do aluno para inserir o número de linhas e colunas. Tá? Então, nesse caso, nessa tabela, eu quero inserir duas instruções aqui para o aluno. Dos agentes endógenos do relevo e agentes exógenos do relevo. E aqui o aluno colocaria as opções. No caso, nós vamos inserir, tá? Como palavras-chave. Então, eu quero 2 linhas e 4 colunas, contando com essa. 1, 2, 3, 4. Então, vamos aqui. Aqui são as linhas, né? Essa daqui é a estrutura da tabela. Para baixo, nós aumentamos o número de linhas. Vamos colocar aqui 2 linhas e 4 colunas. Então, sempre aqui na opção, a gente pode aumentar ou diminuir. Eu vou escolher nessa opção o tipo um banco de palavras, e o aluno vai ter opções para responder posteriormente. E aqui nas instruções, primeiramente eu devo inserir as instruções. Então, o que eu quero de instrução? Vou deixar marcada essa opção, instrução, e vou inserir as instruções. Eu quero a minha tabela neste modelo. Aqui eu vou inserir as palavras-chave referentes às instruções inseridas. Depois de inserir todas as instruções, que eu vou clicar nesse botão palavras-chave. Os primeiros itens que nós escrevemos, elas vão ficar desativados neste momento. Aqui nós vamos escrever as respostas-chave para essas instruções. Nós precisamos responder nesse momento para que depois o formulário corrija. Foram inseridas todas as palavras-chave para os agentes endógenos e para os agentes exógenos. Concluir a atividade? Então, eu vou marcar aqui em feito. Tá? Temos essa outra opção de ordenar de uma outra forma, que a gente vai fazer depois, tá? Então, clicando em Done. A atividade está elaborada, vamos ver como que ela ficaria para o aluno.
Bom, o aluno aqui, ele tem os espaços para responder. Aqui ficou apenas um link, porque eu inseri apenas um, né? A questão da atividade, aqui a orientação, essa parte de orientação, e aqui a tabela que nós inserimos, que o aluno deverá marcar as respostas corretas. Tá, vamos voltar para a edição. Vamos inserir novamente uma questão de tabela para ver como funciona a outra maneira de formular essa tabela. Vou fazer uma tabela agora dessa forma. Você vai pôr o título, posso inserir ou não. Neste caso eu vou deixar sem a instrução, como eu fiz aqui no exemplo, neste exemplo. Vou pegar a estrutura da tabela com 2 linhas de novo e 4 colunas, as 2 linhas e as 4 colunas, dessa forma. Veja que agora as instruções estão em cima e aqui é o local onde o aluno deverá completar. Então, o que eu modifiquei? Eu modifiquei a ordem das questões. Vou modificar a ordem aqui para que as instruções fiquem na linha de cima. Então, eu coloquei aqui 3 colunas, no caso eu vou colocar 4 colunas, preciso de 4 colunas e 2 linhas para as respostas. Agora, as informações ficaram aqui nas linhas, né? Na linha de cima ficou as informações, então eu vou inserir aqui. Essa cor de fonte que eu escolhi anteriormente, ela ficou muito ruim para ler aqui com o laranjado, então eu posso modificar também. Então veja que eu não posso marcar as palavras-chave antes de terminar todas as instruções. Bom, agora eu vou inserir as palavras-chave. Vou clicar no item, na guia aqui, palavras-chave. Vou inserir as respostas correspondentes a cada instrução inserida na primeira linha. Ao concluir, clicar em Feito. Ficou dessa forma. Aqui a gente está na página de edição, vamos salvar e visualizar. Será dessa forma para o aluno. Como nós deixamos marcada a opção Texto, o aluno não tem a opção de visualizar a resposta como na tabela anterior. Se a gente marcar lá Texto, o aluno terá que escrever a resposta sem visualizar as opções. Vamos inserir agora uma questão de classificar. Bom, como todas as questões, nós temos a instrução geral, a questão, uma descrição para aquela questão de classificar, a opção de inserir um áudio, carregar um áudio, e aqui os grupos, que é a questão de classificar. Nós podemos criar vários grupos para que o aluno classifique alguns itens. Então aqui, neste caso, eu vou inserir apenas 2 grupos para que o aluno classifique algumas informações, como foi feito aqui nessa atividade. Eu coloquei somente a instrução para o aluno, né, a questão para o aluno, a instrução geral. A descrição da atividade aqui, mais instruções, eu deixei em branco, mas
pode explicar mais alguma coisa aqui para o aluno, como que ele deve fazer. Clicar sobre a resposta, sobre as opções e selecionar o grupo correto. Pode colocar uma instrução aqui para o aluno. E o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o nome do grupo. Poderia colocar qualquer nome. Eu vou colocar aqui verdadeiro e falso. Grupo do verdadeiro e grupo do falso. Aqui eu vou inserir os itens verdadeiros e os itens falsos. Então aqui, vou inserir um item. Eu vou escrever, ao concluir eu vou dar um Enter. Aí eu posso inserir um novo item. Ou clicar aqui em falso e já inserir o item falso. Vamos lá. Neste caso aqui, são várias questões, vários itens verdadeiros e 2 falsos. Insiro o item, dou um Enter. Vou inserir os itens falsos. Bom, concluí a minha atividade, vou clicar em Done. Visualizo aqui como está a atividade elaborada pelo professor já com as respostas. Aqui eu vou salvar. E aqui eu vou visualizar como fica para o aluno. Bom, aqui estão as alternativas. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, separe entre verdadeiro e falso. Aí eu vou escolher. Vou clicar sobre a alternativa e vou marcar se ela é verdadeira ou falsa. A alternativa vai ser separada entre os grupos que nós criamos.